Bom dia a todos. Eu prometi já há algum tempo que eu gravaria novos vídeos e eu só consegui ter tempo disponível essa semana. E eu também cheguei a comentar, com vocês que eu não faria só vídeos sobre egiptologia. Eu faria vídeos também sobre a história do Brasil e sobre outros assuntos. Esses assuntos eu acredito que interessam a todos nós que estamos dentro desse ambiente acadêmico. Por isso eu trouxe para vocês hoje apenas uma parte, tá, da minha pesquisa de um livro que eu precisei passar mais de 6 meses lendo, e confesso que não é a minha área de atuação, mas eu cheguei a me interessar e foi de todos os livros que eu li referentes a essa temática de ciência política, foi o livro que mais me interessou. Então eu trouxe para vocês hoje um pouquinho, tá, do livro do René Rémond. O ano do livro é 1996. O nome do livro é Por uma História Política. A editora é a editora UFRJ. O livro ele tem 464 páginas e são 12 capítulos, sendo que o capítulo de introdução foi escrito pelo próprio René Rémond. O último capítulo do livro, que chama Do Político, também foi escrito pelo professor. A introdução chama Por uma História Presente, e mais adiante no vídeo eu vou explicar para vocês as principais ideias que ele aborda nesse capítulo. O último capítulo escrito por ele chama Do Político, e também eu vou explicar para vocês um pouco da ideia que ele passa através dessa obra, tá? Então, pessoal, o René Rémond, ele foi professor da Universidade de Paris, Aix-Nanterre. Ele também foi professor do Instituto de Estudos Políticos e ele preside a Fundação Nacional de Ciências Políticas na França. Ele nasceu em 1918, tá? Então, ele dirigiu várias pesquisas na França sobre história política, história intelectual, história religiosa, né? Além de ser professor, ele é pesquisador. Então, como eu expliquei para vocês, o livro ele tem 13 capítulos. E não são capítulos escritos só pelo autor René Rémond. São capítulos escritos também por outros professores, pesquisadores na temática de ciência política na França. Então eu vou explicar para vocês agora mais um pouco da ideia, tá, que o René Rémond tenta passar, pelo menos na parte que eu precisei me aprofundar, que foi no capítulo de introdução, Por uma História Presente, e no último capítulo, que é Do Político. Essas duas partes foram as partes que eu precisei ter mais atenção, tá, para minha pesquisa. Os outros capítulos eu não cheguei a me aprofundar, mas em um outro momento eu farei um outro vídeo falando sobre os 12 outros capítulos e sobre os outros pesquisadores, tá? Então o autor ele segue explicando o seguinte, que na França, né, no antigo regime, a história política era uma história política que ela dava atenção à vida dos grandes líderes da nação. Ela dava atenção ao Estado, ela dava atenção a questões da vida particular dos monarcas. Ela não estava preocupada com a vida da população e não estava preocupada em escrever uma história a longo prazo. Os historiadores pensavam, nessa época, uma história política que ela não estava em conjunto com outras disciplinas. Ela atuava apenas tendo como objetivo narrar a história, narrar os fatos históricos, descrever uma história factual, meramente
narrativa, como até mesmo se fosse uma espécie de literatura histórica. Portanto, na França, os historiadores não trabalhavam utilizando a história política juntamente com sociologia, com economia. Era uma história limitada. A escrita da história, pelo que o autor explica aqui no primeiro capítulo, na introdução, aliás, era limitada. Então não havia uma multidisciplinaridade entre outras disciplinas. Então a história política era escrita isolada, apenas tratando de fatos isolados, descrevendo o que aconteceu. Vamos dar um exemplo. No 13 de maio de 1888, ponto. Não tinha uma longa duração, a escrita não era escrita de forma ampla, de forma que também pudesse explicar os eventos, os movimentos históricos de uma forma mais global, de uma forma mais total. Então, de acordo com o autor, né, a história política, ela ficava isolada das outras disciplinas, não atuava junto com a antropologia, com a arqueologia ou com a linguística. Então foi um movimento, até isso acontecer, até haver essa transformação na mentalidade acadêmica, na mentalidade dos historiadores, escritores que trabalhavam com o político, houve um longo tempo, demorou décadas para haver uma transformação, onde passasse a ter uma interdisciplinaridade entre múltiplas áreas do conhecimento, múltiplas áreas de produção do conhecimento na França. Então, inclusive a escola dos análises, né, fundada pelo Lucien Lefebvre, pelo Marc Bloch, então também teve esse objetivo, ampliar as diversas áreas de conhecimento, escrever sobre diversas áreas do saber de uma forma mais total. Por isso a história política, a nova história política, como foi chamada na França, depois que teve início essa transformação na mentalidade dos pesquisadores, então ela foi chamada de uma história global, uma nova história, uma história total, uma história que se inscrevia juntamente com outras áreas de conhecimento. Tinha essa multidisciplinaridade. Então, a história política, que era apenas a história dos reis, das dominações, a história dos tronos, que ficava falando sobre a biografia dos grandes líderes, ela não levava em consideração a vida cotidiana da sociedade, não levava em consideração, não relacionava os eventos com os indivíduos. Os indivíduos, eles eram isolados nessa história política, né? Antiquada, digamos assim. Nessa história política mais antiga, os indivíduos, eles não tinham um papel de destaque nas narrativas históricas. Eles ficavam à margem da sociedade. Os problemas sociais, as questões de trabalho, as questões pessoais, as questões intelectuais, sociológicas, não entravam na escrita dessa história política, né, que era a história política escrita, de acordo com o autor, no Antigo Regime, nas universidades francesas. Então, há uma revolução, há uma transformação dessa história, da maneira de se inscrever, da maneira de se escrever a história política. Então, há uma renovação, então, que leva décadas e não é de uma forma assim rápida que ocorre essa transformação. Foi um processo lento, como todo processo histórico é um processo lento, né? Nenhuma revolução acontece de um dia para a noite, nenhum movimento, nenhum evento histórico acontece do dia para a noite. Tudo passa por um processo, e dentro desse processo existem as pessoas, existem os indivíduos. Não existe só numa nação
o presidente da República. Não existe só numa nação a figura do grande líder, né? A figura do ditador, a figura, digamos assim, do faraó, a figura do primeiro-ministro. Existem as pessoas, né, que estão fazendo parte de toda uma transformação na sociedade que precisam ser levadas em consideração. Então a história política tradicional ela não levava em consideração essas pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, os camponeses. Ela não levava em consideração a vida cotidiana dos indivíduos, os menos desfavorecidos, né? Os mais, digamos assim, os excluídos socialmente. Essas pessoas, a vida dessas pessoas não tinha importância no momento de se escrever sobre a história política. O que se escrevia era apenas a história dos grandes líderes, né, do Estado, o brilho, como diz o autor René Rémond, o brilho que emanava do Estado, era isso que importava. Era escrever sobre Luís XIV, sobre as vitórias dos faraós. Então a história era a história dos grandes reis e de suas grandes conquistas. Então o povo ficava à margem. Então essa questão cotidiana, até mesmo de se escrever sobre as mentalidades, a microhistória, isso não tinha muita importância no antigo regime. Então, de acordo com o autor René Rémond, são muitas as direções que a nova história política, a história global, uma história total, tem tomado, muitas direções que essa história tem seguido ao longo das décadas. Ela não ficou mais estagnada em fatos, em grandes personalidades, na biografia dos grandes líderes, falando apenas de grandes vitórias dos monarcas, falando só da nação e de problemas relacionados à personalidade dos governantes. Não, as transformações foram tantas que atualmente a história política ela trata de psicologia, a história política ela trata de filosofia. Então é isso que o autor está querendo dizer nesse capítulo de introdução. E eu que não sou cientista político, né? Então eu não tenho essa especialização em história política, eu gostei muito de ter lido essa parte. Eu gostei muito de ter lido essas questões dizendo que a história política não trata só de política, ela também ela passa a falar, né, de religião, ela passa a falar das mentalidades coletivas dos indivíduos, ela passa a tratar questões referentes à memória coletiva, a microhistória que fala de questões que não eram faladas antes, né, no antigo regime, na França e na história política que era aquela mais tradicional. Então eu me interessei em ler esse capítulo e em ler o último também, que ele trata de questões falando do político, né, que na realidade a história política ela está em tudo. O político ele passa por todas as questões da nossa vida cotidiana. Então, se nós vamos votar, se existem novas leis eleitorais, isso tem a ver com a nossa vida. Isso nos afeta. Então, é isso que ele está querendo dizer, né? Que não só a política é feita de política, que existe dentro da política muito mais que a política, nas palavras do autor. Então, eu acho que esse preconceito que muitas pessoas têm, e eu vou te ser bem sincera, durante muitos anos, antes de ler essa introdução e o último capítulo do livro do René Rémond, Por uma História Política, eu também fiquei isolada dessa parte. Me isolei de estudar sobre isso, mesmo porque estudando sobre história antiga, e mais as pesquisas acadêmicas e mais a vida cotidiana, fica um pouco difícil, né? Para poder se aprofundar em ciência política. Mas eu achei muito interessante essa parte que ele fala, né? Que o René Rémond trata no livro dele, que a história política ela fala sobre tudo e ela faz parte de todo o ambiente social que a gente vive hoje.
você vai assistir um programa eleitoral, como, né, é obrigatório o programa eleitoral. Você pode desligar a televisão, você pode desligar o rádio, mas está lá, Voz do Brasil, todo dia. Eu nasci, já existia Voz do Brasil, então tá lá a Voz do Brasil, 7 horas, todo dia você tem a Voz do Brasil. Você não quiser ouvir, você não precisa ouvir, mas está lá. Então a propaganda eleitoral não tem jeito, tá? Propaganda eleitoral. Se você não quiser assistir a propaganda eleitoral, o máximo que você pode fazer é desligar a televisão. Mas você tem que votar. Então, ele também explica no livro que essa questão mesmo eleitoral, essa questão de você ter que ir votar, isso é um movimento livre na França. É no Brasil que nós temos que justificar e ainda pagar uma taxa. Lá, se você não quiser votar, é simples assim, você não vai votar. Então eu gostei muito de ter lido essa parte. Eu achei muito importante saber que a história política ela atua nessa questão da interdisciplinaridade com outras disciplinas a partir da transformação da mentalidade dos historiadores franceses que trouxeram isso para a gente, porque nós temos contato, porque estudamos isso na faculdade, mas a nossa pesquisa, muitas coisas que nós pesquisamos na vida acadêmica, no ambiente acadêmico, provém de especialistas e professores franceses. Então, a bibliografia desse livro, os outros 12 autores, professores e pesquisadores na França, eles ajudaram a escrever esse livro. Então, estamos, querendo ou não, também somos influenciados por esse movimento, né? Para poder trabalhar com ciência política. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A obra do René Rémond, essa pelo menos que eu tive acesso, eu consegui uma cópia na Xerox da UERJ, mas com certeza tem na internet para vender. Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e se vocês gostaram, eu peço que se inscrevam no canal e também possam deixar o like, que esse like, pessoal, ajuda a apoiar o canal. Esse like e a sua inscrição, que é gratuita, ajuda a continuar apoiando o meu trabalho, para que eu continue com o canal no ar, para que eu continue fazendo vídeo. E como eu expliquei para vocês, farei outros vídeos e não somente tratarei da temática referente ao Egito Antigo, tá? Então é isso, muito obrigada por terem assistido, pessoal. Se inscrevam e deixem o seu like. Boa semana para todos, tá?